Então, pessoal, vamos começar aqui, né, a disciplina, né, com a parte de limite, né? Vamos começar então com a ideia intuitiva de limite, tá ok? Limite de uma função, ideia intuitiva. Então, considere, né, a função, essa função f de x igual a x ao quadrado, tá certo? Certo? Considere essa função. Eu construí uma tabela aqui, né, considerando aqui valores de x, né, se aproximando de 2, né, por valores menores do que 2 e valores de x se aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Então, no caso aqui, ó, x é 1,8, 1,9, 1,95, 1,995. Então, x está se aproximando de 2 por valores menores do que 2, tá certo? E eu coloquei na tabela aqui valores de x se aproximando de 2, só que agora por valores maiores do que 2. Então, x 2,2, 2,1, 2,01, 2,001. Então, x se aproximando de 2 por valores maiores do que 2. Observe que quando o x se aproxima de 2 por valores menores do que 2, né? 1,8, 1,9, 1,95, 1,995, observe que a minha função f de x ela vai se aproximando de quê? 3,24, 3,61, 3,80, 3,98, ela vai se aproximando de 4, certo? Então, quando o x se aproxima de 2, por valores menores do que 2, a minha função vai se aproximando de 4, certo? Quando o x se aproxima de 2 agora por valores maiores do que 2, então x igual a 2,2, depois 2,1, 2,01, 2,001. Então, o x está se aproximando de 2 por valores maiores do que 2. A minha função, você tem na função 4,84, 4,41, 4,04, 4,004. Então, minha função também vai se aproximando de 4, certo? Então, observe que quando o x se aproxima de 2 por valores maiores ou menores do que 2, né? F de x se aproxima de 4, certo? Nós dizemos então que o limite dessa função, né? O limite dessa função, quando o x tende a 2, é igual a 4, tá certo? A gente diz que o limite dessa função, f de x, quando o x tende para 2, né? Tende a 2, vai ser igual a 4. E a gente denota da seguinte forma, né? A gente denota assim, usa essa notação. Limite, lim, LM, lim, de limite, limite de f de x, né? Quando x tende a 2, vai ser igual a 4, certo? De uma maneira geral, nós temos a seguinte definição, intuitiva, né? Isso aqui é uma definição intuitiva de limite, né? De uma função f de x quando x tende para a. Ou seja, limite de f de x, a gente diz que o limite de f de x quando x tende para a é igual a L, né? Se pudermos tornar os valores de f de x tão próximos, né? Tão próximos de L quanto quisermos, fazendo x suficientemente próximo, né? Fazendo x suficientemente próximo de A. Então, eu posso fazer f de x, né? Tão próximo de L quanto eu queira, fazendo x suficientemente próximo de A, tá certo? Então, essa é a ideia, né, intuitiva de limite, a definição intuitiva de limite, né, de uma função quando x tende para A, ok? Então, isso significa que, né, f de x, né, fica cada vez mais próximo de L, tá certo? Então, o que é que significa esse limite aqui? Limite de f de x quando x tende para A igual a L. O que é que significa isso aqui? Significa que f de x fica cada vez mais próximo, né, de L. F de x fica cada vez mais próximo de L, tá certo? À medida que x fica cada vez mais próximo de A, né? À medida que x vai se aproximando de A, tá certo? Seja por valores maiores, né, no caso, ou por valores menores do que A. Então, quando o x se aproxima de A por valores maiores ou menores do que a minha função vai se aproximando de L, certo? Quando o x se aproxima de A, seja por valores maiores ou menores do que A, f de x vai se aproximando de L, certo? Veja que valores x se aproxima de A, ou seja, x
é diferente de A, ele se aproxima de A, né? Diferente de A. Valores maiores ou menores do que A, né? Mas diferente de A. Uma notação alternativa para essa notação que a gente utiliza, né? Limite de f de x quando x tende para A igual a L. A gente pode dizer também que f de x, a gente lê dessa forma, né? F de x tende para L. F de x tende para L quando x tende a A, né? F de x tende a L quando x tende a A. F de x tende a L quando x tende a A, certo? Existem casos, tá certo? Existem casos em que o limite da função, quando x tende a A por valores maiores do que A, é diferente do limite da função quando x tende a A por valores menores do que A, tá certo? Veja esse exemplo aqui, né? Eu considero essa função definida dessa forma. Então, eu tenho essa função y igual a f de x que é definida assim. Ou seja, f de x vai ser igual a 0 se x for menor do que 0 e f de x igual a 1 se x for maior ou igual a 0. Se a gente for traçar um gráfico dessa função, o gráfico seria esse aqui, certo? Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Está dizendo que f de x é 0 se x for menor do que 0. Então, f de x vai ser 0 aqui, ó, se x for menor do que 0, tá certo? E f de x igual a 1 se x for maior ou igual a 0. F de x igual a 1, ó, se x for maior ou igual a 0, f de x vai ser igual a 1, certo? Então, esse aqui seria o gráfico dessa função, definido dessa forma, certo? Então, veja que, observe que quando o x, né, nesse caso aqui, quando o x tende a 0, pela esquerda, né, quando o x aqui vai tendendo para 0, aqui ó, para 0, pela esquerda, o que é que fica pela esquerda? Por valores menores do que 0. Então, quando eu estou tendendo para 0 aqui, ó, o x está tendendo para 0 pela esquerda, observe que minha função ela tende para 0, certo? Minha função tende para 0. Quando o x tende para 0 pela direita, então venho aqui agora, ó, pela direita, x tende para 0 pela direita, né? A minha função está tendendo para quanto? Aqui, ó, está tendendo para 1, certo? A minha função f de x tende para 1. E a gente denota dessa forma aqui. Limite de f de x quando x tende para 0 pela esquerda. Então, você coloca um 0 com um sinal menos em cima, que significa tender para 0 pela esquerda, tá certo? Limite de f de x quando x tende para 0 pela esquerda vai ser 0, nesse caso aqui. E limite de f de x quando x tende para 0 pela direita, né? A gente denota assim, limite de f de x quando x tende para 0 pela direita vai ser igual a 1, ok? Então, observe que nesse caso aqui, ó, né, esses limites aqui, que a gente chama de limites laterais, né? Limites laterais, ou seja, tendendo pela esquerda e pela direita, né? De A, no caso aqui o A é 0, né? Então, limite de f de x quando x tende pela esquerda, de 0, e limite de f de x quando x tende pela direita, de 0, são diferentes, né? Os limites laterais, né? Os limites laterais são diferentes. Como os limites laterais são diferentes, tá certo? O limite de f de x quando x tende para 0, ele não existe, tá certo? O limite de f de x quando x tende para 0, ele não existe, ok? De uma maneira geral, se o limite de f de x quando x tende para A pela esquerda, né, é diferente de limite de f de x quando x tende para A pela direita, né? O limite de f de x quando x tende para A pela esquerda é diferente do limite de f de x quando x tende para A pela direita. O limite de f de x quando x tende para A não existe, tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, limite de f de x quando x tende para 0, nesse caso dessa função aqui, dessa função f de x, quando x tende para 0, ele não existe, né? Por quê? Porque se existisse, isso aqui seria um L, e, portanto, esse L deveria ser, né, o limite de f de x quando x tende para 0 pela direita e pela esquerda, né? Quando x tendesse para 0 pela esquerda, teria que ser L, e quando x tendesse para 0 pela direita, também teria que ser L. No caso aqui, não é o mesmo valor, então esse limite não existe, certo? O limite não existe. De uma maneira geral, né? A gente diz o seguinte, né? Que o limite de f de x quando x tende para A pela esquerda é L, se pudermos tornar os valores de f de x,
né, os valores de f de x tão próximos de L, certo? Tão próximos de L quanto quisermos, se fizermos x suficientemente próximo de A, né? Mas por valores menores do que A, tá certo? Por valores menores do que A. A gente diz que limite de f de x quando x tende para A pela direita, né? X tende a A pela direita é L, se pudermos tornar os valores de f de x tão próximos de L quanto quisermos, né? Se fizermos x suficientemente próximo de A, né? Mas por valores maiores do que A. Por valores maiores do que A. Tá certo? Se a gente comparar essa definição de limites laterais, tá? Essa definição aqui é a definição intuitiva, né? Se a gente comparar essa definição aqui intuitiva de limite lateral com a definição de limite de f de x quando x tende para A, né? Com a definição de limite, né, de f de x quando x tende para A, a gente chega ao seguinte resultado, né? Limite de f de x quando x tende para A é igual a L se e somente se os limites laterais são iguais, né? Se somente se os limites laterais são iguais, ou seja, limite de f de x quando x tende para A por valores maiores do que A é igual a L e limite de f de x quando x tende para A por valores menores do que A também igual a L, tá certo? Então nós temos esse resultado, tá certo? Limite de f de x quando x tende a A é igual a L se e somente se os limites laterais são iguais, tá certo? O que é que significa se e somente se? Só para lembrar, né? Significa que limite de f de x quando x tende para A igual a L implica que os limites laterais são iguais, né? Limite de f de x quando x tende para A pela direita é L e limite de f de x quando x tende para A pela esquerda é L. Ao mesmo tempo que, se o limite de f de x quando x tende para A pela direita é L e limite de f de x quando x tende para A pela esquerda é L, implica, então tem uma implicação inversa aqui, ó, implica que o limite de f de x quando x tende para A é igual a L, tá certo? Então, se somente se é uma implicação nos dois sentidos, tá? É uma implicação nesse sentido e nesse sentido aqui. Tá ok? Isso é o que significa, né, se somente se. Tá? A implicação nos dois sentidos, né? Tanto nesse sentido quanto nesse sentido aqui. Certo? Então, para finalizar, vamos ver um exemplo aqui. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Tá? Para finalizar essa parte de definição intuitiva de limites, né, e limites laterais. Então, determine, né, caso existam, determine os limites, né, caso existam, dado o gráfico da função y igual a g de x aqui abaixo. Então, isso aqui é o gráfico dessa função g de x, y igual a g de x. Então, determinar esses limites aqui, tá ok? Observando o gráfico. Né? Determinar os limites observando o gráfico, certo? Então, o que é que seria o limite dessa função, né, g de x, quando x tende para 2 por valores menores do que 2? Então, se você observar o gráfico, né, o limite de g de x, dessa função g de x, quando x tende para 2 por valores menores do que 2, então se você vier tendendo aqui, ó, se aproximando de 2 aqui, ó, por valores menores do que 2, ou menores, o que é que vai acontecendo? Ó, minha função vai se aproximando de quanto? Vai se aproximando de 3. Então, o limite de g de x quando x tende para 2 por valores menores do que 2, o que acontece? Minha função vai se aproximando de 3. Então, seria 3 aqui. Esse limite seria 3, tá? Observando o gráfico. Limite da função g de x quando x tende para 2 por valores maiores do que 2. Então, se você vier aqui se aproximando de 2, ó, por valores maiores agora do que 2, né? Maiores do que 2, ó. Maiores do que 2, vai se aproximando aqui por valores maiores do que 2. A minha função vai se aproximando de quanto? De 1, tá certo? Então, aqui seria 1. Esse limite seria 1. E o limite de g de x quando x tende para 2? Ora, se os limites laterais são diferentes quando x tende para 2, né? Ou seja, limite quando x tende para 2 pela esquerda é diferente do limite da função quando x tende para 2 pela direita, ó, são valores diferentes.
Significa dizer que o limite quando x tende para 2 dessa função, né? Limite de g de x quando x tende para 2 não existe. Tá? Não existe. Certo? Não existe. Por quê? Porque os limites laterais, quando x tende para 2 pela esquerda, é diferente, né, do limite quando x tende para 2 pela direita. Né? O limite quando x tende para 2 pela esquerda é diferente do limite quando x tende para 2 pela direita. Então, o limite quando x tende para 2 dessa função não existe. Ok? Limite dessa função quando x tende para 5 por valores menores do que 5. Então, se você vier aqui se aproximando de 5, né, de 5 aqui, ó, por valores menores aqui, ó, do que 5, se você vier se aproximando aqui, ó, de 5, por valores menores do que 5, ó, a minha função está me aproximando de quê? Está se aproximando de 2, tá? Por valor menor do que 5, então o limite vai ser 2, tá certo? 2. Se eu agora observar aqui para calcular esse limite da função g de x quando x tende para 5 por valores maiores do que 5, então se você vir aqui se aproximando de 5, ó, 5 está aqui por valores maiores do que 5, então se vier se aproximando aqui por valores maiores do que 5, ó, certo? Por valores maiores do que 5 aqui, ó. A minha função está se aproximando de quem aqui? Está se aproximando de 2, tá certo? 2. Portanto, o limite de g de x quando x tende para 5 vai ser quanto? 2, né? Justamente porque os limites laterais são 2, né? O limite dessa função quando x tende para 5 pela esquerda e pela direita é igual a 2. Então, o limite de g de x quando x tende para 5, né, vai ser 2, né? Porque o limite quando x tende para 5 pela esquerda e pela direita é 2. Então, aqui vai ser 2 também. E aí, a gente finaliza esse exemplo, ok? Na próxima aula, a gente continua com a parte de... aqui a gente viu a definição intuitiva de limite, só que existe uma definição precisa de limite. É o que a gente vai ver na próxima aula, ok?